Oi gente, eu sou Danusa França, fisioterapeuta, pedagoga, terapeuta holística, Reiki Master e Shaman Master e coach espiritual. Estamos aqui na nossa videoaula de número 2, da vivência Pedir, Acreditar e Receber, parte 2, o regresso. No primeiro vídeo, eu tenho certeza que houve muita polêmica mental em quem assistiu, pela questão da responsabilidade, de você ser responsável por aquilo que você atrai de negativo na sua vida, pelas coisas que dão errado. E há uma tendência no ser humano de justamente querer culpar o outro, culpar a vida. É muito difícil a pessoa ter essa autoanálise, de entender realmente até onde ela tem culpa nesses processos. E realmente a culpa é da própria pessoa, não tem como. Se você entende que você é responsável por tudo que te acontece, já é um passo para você abrir as suas comportas e passar a atrair o positivo para a sua vida. Porque a força e a coragem que você tem para superar justamente um erro já faz com que você saia da situação que você está vivendo errada. Porque você já está em fase justamente de se recuperar, de vencer realmente. Então tem que assumir uma responsabilidade. É mais fácil você achar que a culpa é de uma outra pessoa, né? Que a vida não tem sido muito boa para você, né? São frases que a gente escuta muito. Porque você se tornar responsável, você assumir a sua responsabilidade, é algo muito difícil. Mas quando você consegue, é algo grandioso. E você consegue entender tudo que você viveu até então. Quando cai a ficha e você entende a sua responsabilidade, acontece um processo na sua mente maravilhoso, onde os erros passam a ser a escada para os seus acertos. Então isso é muito bom, isso é muito positivo, tá? Já vou entrar logo nesse vídeo dando a terceira tarefa da vivência. Pense em algo que você queira mudar em alguma das áreas da sua vida, tá? Algum item. Escolha uma área e veja o que você quer mudar nessa área, tá? E aí você vai encontrar 5 aspectos nessa área, 5 aspectos que sejam positivos na deficiência que hoje acontece, que hoje se encontra. Então você vai definir uma área da sua vida, vai pensar no que você quer mudar nessa área, tá? E antes de você mudar, você vai encontrar 5 aspectos positivos nessa deficiência dessa área da sua vida, tá? Não é difícil, posso até dar vou dar um exemplo para facilitar para vocês. Vamos supor que a pessoa esteja justamente desempregada. Então a pessoa vamos encontrar 5 aspectos positivos nessa deficiência, no fato de você estar desempregado. Bom, estando desempregado, a pessoa conseguiu, por exemplo, organizar melhor sua casa, porque está mais em casa. Então conseguiu limpar, organizar, arrumar as coisas, ter esse senso mais interessante. Estando desempregada, a pessoa conseguiu, por exemplo, interagir mais com os filhos, ficar mais perto, ensinar o dever de casa, fazer uma atividade junto. Estando desempregada, a pessoa começou a fazer um projeto diferente, de repente fazer um trabalho voluntário, ou a partir de uma parceria começou a fazer um trabalho como autônomo. Enfim, aí você tem que ir buscando o que a situação ruim despertou de bom naquela pessoa, quer dizer, em você no caso. A partir dessa experiência ruim, você conseguiu crescer positivamente a partir dessa deficiência. Então
É uma prática interessante, que é você colher o bom do ruim, tá? Essa reflexão que eu coloquei no quadro, ela é muito interessante. Vamos entender isso. Se você atrai cada situação de sua vida, então precisa entender as razões de atrair o negativo, aprendendo com isso a mudar o foco que te motiva a agir. Então precisa entender as razões de atrair o negativo, aprendendo com isso a mudar o foco que te motiva a agir. Então, para que você não atraia o negativo, você tem que ter o pensamento positivo, tem que mudar o seu foco. Então, o que você tem que evitar para que não venha justamente esse pensamento negativo? Você não vai pensar, você não deve pensar em carências, em dívidas, em desgraças, em doenças, em tristezas, decepções, dores, perdas, insucesso, solidão. Nada disso é positivo, então evite esses pensamentos. Aguinha. Se você pensar em tudo isso que eu acabei de citar, você vai atrair ainda mais, muito mais. Tem 3 aspectos também que eu quero analisar com vocês que são super importantes. Primeiro, tem muita gente que logo de cara considera que pensar positivo parece ser mais difícil, parece que dá mais trabalho. Tem gente que pensa assim. Tira isso da cabeça. Começa a mudar essa energia e começa a mudar o rumo dessa história. Tá? Segundo, existe uma tendência quase natural nas pessoas de falar no seu dia a dia frases negativas. Então comece a vigiar isso. Como é que tá o seu verbal? Como é que você está verbalizando no seu dia a dia? Como é que você está se dirigindo às pessoas? Né? Como é que está a sua comunicação? Sua comunicação está num padrão vibratório positivo? Ou você está xingando muito, falando muita coisa errada, muita coisa pesada, palavrão, praguejando, falando coisa ruim? Como é que está isso? Isso influencia, tá? E o terceiro ponto que eu quero analisar aqui com vocês, que é super importante, é um alerta. Cuidado com a sua segunda mente. O que é segunda mente, professora Danusa? A segunda mente é aquela vozinha que a gente tem dentro da nossa cabeça que atrapalha o tempo todo, que nos critica o tempo todo. É uma segunda mente, é como se tivesse a nossa mente agindo e uma outra mente paralela boicotando, atrapalhando, puxando o nosso tapete, tá? O que essa segunda mente normalmente fala baixinho dentro da nossa cabeça? Você não vai conseguir, você não é bom no que você faz, você não é capaz. Você nunca será bem-sucedido. Você nunca termina o que você começa. Então, dessa vez também você não vai conseguir. E assim sucessivamente. Só estou colocando aqui alguns exemplos. Mas a segunda mente, ela o tempo todo puxa o teu tapete. O tempo todo ela te atrapalha. Então, agora vamos para a quarta tarefa. A quarta tarefa está em cima dessa segunda mente. Primeiro você vai dar um nome para ela. Tá? Um nome para a sua segunda mente. Pode colocar o nome que você quiser. Mas dá um nome. Tem que dar um nome. E aí você vai anotar as frases que a sua segunda mente mais fala. Eu dei alguns exemplos aqui gerais. Mas você vai anotar para você as frases que a sua segunda mente mais fala.
tá? E do lado você vai criar respostas positivas para responder sempre o que a sua segunda mente tentar fazer e falar para te desencorajar. Então você vai ter que ter a resposta pronta. Se a sua mente afirma que você não é capaz, você vai afirmar: eu sou capaz. E assim sucessivamente. Você não é bom, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Sim. Sou muito capaz. E aí você vai positivando tudo isso. Então é importante você colocar a resposta positiva para cada afirmação negativa que a segunda mente joga dentro da sua mente. Na realidade, a atração, a lei da atração, trabalhar com isso, atraindo aquilo que você precisa, né? Trabalhando essa questão magnética, a gente pode comparar com um jardim. A lei da atração com um jardim. Considerando que o jardim é a nossa mente. E as ervas daninhas que fazem parte da natureza seriam os pensamentos negativos. Ervas daninhas. Que na verdade impedem o nascimento das flores. Quer dizer, o que seriam as flores dentro de um jardim, que é a nossa mente? Seriam os pensamentos positivos, seriam os pensamentos criativos. Então, para você ser um jardineiro do seu cérebro, o primeiro passo é você conseguir arrancar todas as ervas daninhas pela raiz. Arrancar definitivamente. E plantar sementes positivas no lugar. Olha que coisa interessante. Eliminar aqueles pensamentos que não têm fundamento, que não têm base, que só servem para limitar aqueles padrões que são limitantes, que prendem você, que amarram você, que não permitem que você evolua, porque fazem com que você desacredite em você mesmo. Isso não tem lógica. Então esses padrões, você tem que tirar o peso e o valor que esses padrões têm dentro de você. Eliminando eles. Esses padrões limitantes, tá? Você tem que pensar todo o tempo de uma forma positiva. Tenho muita energia, sou capaz, rejuvenesci com o passar do tempo, tenho muita saúde. É isso que você tem que vibrar. São forças positivas. Você tem que mudar o seu padrão. É um longo trabalho? Claro que sim. É um trabalho bem longo. Só que de tanto você quebrar o negativo, você consegue que o positivo prevaleça. Então, fortalecendo esse positivo, você vai cada vez trabalhando melhor o seu jardim, que é a sua mente, e mais fácil vai se tornar o cultivo de uma benéfica colheita, que é justamente tudo aquilo que você quer atrair para a sua vida. Uma benéfica colheita. A quinta tarefa, que agora eu vou pedir, é uma lista de hábitos negativos e como você pode modificá-los. A gente pensa todo o tempo. Todo o tempo a gente pensa. Pensa, eu tô aqui, ó, vou beber uma aguinha e tô pensando. A cabeça não para. Vocês acham, sinceramente, que a gente consegue controlar nossos pensamentos todo o tempo? Todo o tempo? É improvável. É improvável. Só que o universo, ele é tão perfeito, ele é tão incrível, que se o pensamento for ágil, rápido, cheio de informações variadas,
aquela pessoa com aquela cabeça cheia, repleta, tem muita informação ali dentro e aquele pensamento muito rápido. Quando isso acontece, a lei da atração, ela atua de uma forma lenta. Então, se a pessoa tem muitos pensamentos ao mesmo tempo, ela vai atuar de uma forma lenta. Porque como é que ela vai focar em quê? Se ao mesmo tempo a pessoa está pensando num aspecto, em outro, em vários setores ao mesmo tempo, e na verdade não está nenhum pensamento lógico, nem ordenado, e na verdade nem está sabendo o que está pensando. Então a atuação dela fica lenta. Olha a perfeição do universo. Mas se você pensa refletindo, analisando, lentamente, dando atenção às suas prioridades, então a lei da atração vai agir muito mais rápido, numa velocidade muito bacana, que vai te auxiliar. Então essa é a importância do foco. Isso é justamente que eu falei lá no primeiro vídeo e falei na primeira etapa da vivência também, que é dar atenção àquilo que você quer, aquele objetivo. Pensar nele. Não adianta você querer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que dar atenção àquilo, porque vai potencializar muito mais. A lei da atração vai agir com mais facilidade do que ficar pensando nisso, naquilo outro. Você pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo, você não vai estar pensando em nada. A dedicação de tempo, ela é fundamental para a conquista dos nossos objetivos. Ela é fundamental. A questão agora não é você desacelerar. A questão agora é você se preocupar com a qualidade do que você pensa. Isso sim, isso você tem que prestar atenção. Escutar os seus sentimentos e prestar atenção na qualidade dos seus pensamentos. Você tem que entender que a lei da atração, ela age segundo a energia que está em você. Então você vai focar na energia positiva, conhecendo os seus pensamentos, prestando atenção na sua vida, prestando atenção nas experiências que você tem, refletindo, admitindo a sua responsabilidade nos seus erros e entendendo que esses erros são a escada para os seus acertos. Simples assim. Vou fechar esse vídeo por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui no meu canal, pedindo que se inscrevam, que curtam. É lei da atração, vocês vão curtindo aqui, que aí o que vocês fizerem na vida de vocês também será curtido por muitas pessoas. Curtindo, compartilhando e seguindo em frente comigo, porque tem muita coisa boa que eu vou colocar aqui. Gratidão a todos vocês que estão comigo nessa linda jornada de luz. Muita gratidão.